Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 11 de outubro, o nosso texto está em 1 dos Reis, capítulo de número 14. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que te não conheçam que és a mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez. Se levantou, foi a Siló, entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos já estavam escurecidos por causa de sua velhice. Porém, Yahvé disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste mal, e pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo homem, até ao menino, tanto o escravo como o livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque Yahvé o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa, para que Yahvé, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. E Yahvé, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Também Yahvé ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus bosques, provocando a ira Yahvé. E entregará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e veio a Tirsa. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra de Yahvé, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias de Jeroboão, os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com os seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que Yahvé elegera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, a Amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos de Yahvé, e provocaram a zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com todos os pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. Havia também rapazes escandalosos na terra.
fizeram conforme todas as abominações das nações que Yahvé tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que, no 5º ano do rei Jeroboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa de Yahvé e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo e também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, quando o rei entrava na casa de Yahvé, os da guarda os levavam e os tornavam a trazer à câmara dos da guarda. Quanto aos mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura, não está tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias, e Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, a amonita, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Colossenses, hoje a gente está iniciando então a carta aos Colossenses, capítulo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, e em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo o que foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus,
o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ezequiel, capítulo de número 44. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me Yahvé: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque Yahvé, Deus de Israel, entrou por ela, e por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se sentará como príncipe, para comer o pão diante de Yahvé. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória de Yahvé encheu a casa de Yahvé. Então caí sobre meu rosto. E disse-me Yahvé: Filho do homem, pondera no teu coração, e vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa de Yahvé e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. E diz aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança e do meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás de seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim, para me servirem no sacerdócio, e nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, à santidade das santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que se fizer nela. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo, no pátio exterior, despirão as vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras, e se vestirão com outras vestes, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras.
e a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva e nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão. E os meus sábados santificarão, e eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão. E toda coisa sagrada em Israel será deles, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo e de toda a oferta das vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, em 1 dos Reis, no capítulo 14. O que fica muito claro é que Deus não tem compromisso com a idolatria. Todos aqueles que se voltaram à idolatria provocaram a ira de Deus. E em Colossenses, no capítulo 1, um texto lindo dizendo que Jesus nos tira Deus nos tira das potestades das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho, do seu amor. A salvação, ela muda a nossa natureza, ela muda a nossa condição, ela muda o nosso estado e o nosso endereço. Pela salvação, então, eu saio da condição de pecador e sou santificado. Eu saio da condição do estado de criatura e me torno filho. Eu saio do reino das trevas e passo para o reino de Jesus. Então, o nosso endereço também muda. A salvação, ela nos transforma por completo, mas é só se a gente permitir. Se a gente não permitir o trabalhar de Deus na nossa vida, nós estaremos salvos, mas não estaremos santificados. Esse é um processo de santificação. A gente tem que permitir, dar lugar ao Espírito Santo. E aqui em Ezequiel 44, nós vemos que o próprio Deus escolhe-se a porção e a herança dos levitas. Não ter herança na terra. Nós que fazemos as coisas para o Senhor, cuidamos das coisas do Senhor, somos esse povo que temos o próprio Deus como herança. Nós não precisamos de coisas corruptíveis que se consomem, que estragam, que se perdem. Nós temos o Pai. Amém? Vamos orar? Pai santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome. E neste dia, Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, Pai, tem nos ensinado que a tua salvação é melhor do que a vida. Nós não precisamos de qualquer outra coisa que não seja a salvação e a promessa da vinda de Jesus para nos resgatar e nos levar aos céus, a Nova Jerusalém, onde nós possamos passar a eternidade. Te louvamos por essa graça incontável, indizível, no nome santo de Jesus. Amém. Shalom!